Olá, amigos, muita paz a todos. Pedro disse a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E nós nos questionamos: por que é tão difícil perdoar? Nós vamos conversar hoje com Marcelo Ceneda, que é palestrante espírita, presidente da 16ª União Regional Espírita da Federação Espírita do Paraná, com sede em Londrina. E, na sequência, vamos ver mais uma mensagem do Momento Espírita. Olá, Marcelo. Olá a todos. Uma alegria muito grande participar mais uma vez deste programa. Muito obrigado pela oportunidade. Alegria nossa, Marcelo, estarmos com você, mesmo que virtualmente, não é? Marcelo, você nos sugeriu que conversássemos sobre o perdão. Por que a temática do perdão, sendo que este assunto tem sido relativamente bem abordado? Muito bem. Ivone, eu acredito que nós precisaremos voltar a estudar, refletir sobre o perdão, até o patamar em que nós não nos ofendamos mais, né? Disse que certa vez houve uma desavença de um dos colaboradores de Gandhi numa discussão, e ele foi muito ríspido com Gandhi, e depois os demais perguntaram: Gandhi, você vai perdoá-lo? E Gandhi teria dito: não vou. E aquilo foi, né, uma surpresa muito grande, porque todos tinham Gandhi como uma referência de paz e tolerância. E depois de alguma insistência, Gandhi respondeu: não posso perdoá-lo porque não me ofendi. Então, quando nós estivermos nesse patamar de não nos ofendermos, talvez aí não precisaremos mais estudar a prática do perdão. Mas, particularmente neste momento que nós estamos vivendo, de transição planetária, de pandemia, é fato, é notório que, como você diz, os nervos estão à flor da pele. Conflitos nossos, sejam eles com familiares, pessoas do trabalho, ou mesmo com a sociedade em geral, conflitos estão sendo assim superficializados, estão cada vez mais aparentes, mais aflorados. E a partir desses conflitos, dessas desavenças, o perdão se faz muito importante para que não sobrevenham novos dramas, novas desavenças mais sérias que poderiam perpetuar, poderiam prolongar as desavenças. Então, especialmente neste momento que estamos vivendo, a compreensão da importância do perdão é muito grande. Marcelo, nós percebemos muita dificuldade para a prática do perdão. Por que é tão difícil perdoar? Em geral, Ivone, é por conta de uma sentença que nós acreditamos e proferimos. Nós dizemos assim: eu não merecia passar por isso. Eu não merecia o que aquela pessoa fez. Eu não merecia aquela atitude. E isso é um grande equívoco. Quando nós falamos dessa forma, equivale a dizer que Deus errou. Porque se nós passamos por uma situação, com certeza, uma situação desagradável, com certeza
algo existiu para que chegasse naquele resultado. Na maioria das vezes, são situações que nós contribuímos ativamente para que houvesse aquela desavença, aquela contrariedade. E muitas vezes, se não pudermos encontrar na presente existência causas objetivas concretas que teriam contribuído para aquela desavença, podemos então referir a situações anteriores de outras vivências nossas. Mas o fato é que se estamos vivenciando algum tipo de provação, de contrariedade com uma pessoa, seja um familiar, seja um colega de trabalho, existe uma razão pertinente para aquilo acontecer. Existe algum aprendizado necessário para o nosso crescimento espiritual. E essa frase "eu não merecia", ela é totalmente improcedente. Este melindre é resultado do orgulho que ainda trazemos em nós. Então, para que nós possamos avançar, compreender o aprendizado e superarmos a contrariedade, precisamos enxergar que alguma pertinência naquela situação desagradável existe. E qual é, Marcelo, a melhor estratégia para conseguir perdoar quem nos magoa? A melhor estratégia é aquela que Jesus nos trouxe. Quando Jesus fala: orai pelos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, essa é a estratégia. A estratégia é nós compreendermos que somente modificando em nós aquela emoção de raiva, de mágoa, de contradição, com o recurso da oração, é que nós vamos conseguir nos libertar. Então, se nós já racionalmente enxergarmos que alguma pertinência existe, algum aprendizado, algum crescimento existe. Então, do ponto de vista racional, é fato que nós vamos conseguir equacionar a situação. Mas aí falta a emoção. Aí a oração será o recurso para equilibrar nossas emoções. Leva tempo, né? Quanto mais séria foi a contrariedade, quanto mais doída foi aquela mágoa, mais tempo nós precisaremos. Por isso, quanto antes começarmos, melhor. Marcelo, nós sabemos que existem situações muito graves que envolvem o perdão. Como perdoar nesses casos? São inúmeras as situações, né? Ivone, é importante nós considerarmos que o perdão não é algo valioso que eu entrego ao ofensor, que estaria sinalizando que eu aceito tudo que ele fez, que eu aprovo a conduta que me magoou, de forma alguma. Este equívoco também dificulta muito a vivência do perdão. Então, perdoar não quer dizer que nós concordamos. É diferente. Eu posso discordar completamente de determinada conduta, de determinada atitude. Porém, eu não preciso cultivar raiva, cultivar mágoa. O nosso exemplo sempre é Jesus, né? Jesus, ele não foi conivente com nenhuma situação equivocada que lhe foi apresentada. Mas ele não vivenciou raiva em hipótese alguma. Mesmo durante a sua crucificação, ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, nós precisamos compreender que perdoar é algo para meu benefício próprio. Se alguém me ofendeu, me destratou, me magoou, esta pessoa
adquiriu um débito diante das leis divinas. E a justiça divina irá equacionar o equívoco que aquela pessoa fez. Da minha parte, eu não preciso arrastar aquela situação triste, trágica, infeliz para o resto da minha vida. Então, perdoar é algo que eu faço em meu benefício para me desvincular de uma imagem, de uma vivência, de uma situação dramática para mim. E quando eu faço essa libertação, eu entendo que o prisioneiro era eu mesmo. Veja, a justiça divina certamente alcançará o ofensor, com ou sem o meu perdão. Porque para que as leis da vida funcionem, não é necessário, em hipótese alguma, o braço vingador, o rancor cultivado, jamais. Então, se alguém errou contra nós, a justiça divina se incumbirá, porque o erro foi contra as leis da vida. De minha parte, eu preciso aprender a enxergar que Deus vai gerenciar aquela situação. A parte que me cabe é procurar adquirir o aprendizado possível, necessário, e me libertar daquela mágoa, daquele sentimento ruim. E isso seremos capazes de alcançar pela oração. Mas é uma libertação para aquele que perdoa. E mesmo que eu exerça o perdão, que eu realmente perdoe, o débito do ofensor continua diante das leis da vida. E a justiça divina irá trabalhar certamente primeiro com o amor e, se não for possível, pela dor, qual acontece com nós mesmos. Marcelo, o perdão, lógico, ele tem diversos ângulos para ser vistos, né? Como que nós devemos proceder quando o outro se nega ao entendimento ou não há qualquer possibilidade de comunicação? Ou seja, nós queremos a reconciliação, mas o outro não aceita. Ivone, isso acontece muitas vezes, né? Ou às vezes a pessoa desencarna. E nós não temos oportunidade de verbalmente, fisicamente, né, tratarmos do assunto, ou a pessoa se transfere para outro local e nós perdemos o contato de qualquer forma, seja virtual ou presencial. Mas aqui cabe o conceito que nós estávamos falando. O perdão é uma solução que eu devo buscar em mim. Se a outra pessoa não quer, isso é um problema dela. É possível nós perdoarmos alguém e, por circunstâncias quaisquer, seja a má vontade da outra pessoa ou a desencarnação, ou seja o que for, é possível que nunca mais surja o ensejo de conversar com a pessoa, pelo menos na vida presente. Isso é algo que não está na nossa alçada. A outra pessoa tem o livre-arbítrio, mas o meu compromisso, a minha proposta deve ser resolver a questão em mim. Para quê? Como está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Se eu souber que algo de bom aconteceu para aquela pessoa que me agrediu no passado, e eu já estou vivenciando ou trabalhando o perdão, eu irei me alegrar pelo bem que alcançou a pessoa que foi infeliz comigo. Ou se surgir em algum momento uma ocasião de eu ser útil para a pessoa, ou para algum dos seus descendentes, ou algum dos seus parentes, e eu já alcancei o perdão, espontaneamente eu irei ter essa oportunidade de fazer algo de bom. Então, o fundamental é nós tratarmos da situação em nós. Se for possível estabelecer algum vínculo amistoso, ótimo. Às vezes a pessoa se coloca num patamar de tanta agressividade, de tanta perturbação, que realmente não é razoável buscarmos o entendimento mais próximo. Paciência. Mas eu posso orar por ele, posso desejar o bem.
e posso trabalhar para substituir a mágoa ou o rancor que tanto mal me fazem por sentimentos a menos, sentimentos pelo menos mais brandos, mais suaves, que só vão me fazer bem. E em algum momento é possível, para não dizer provável, que surja alguma ocasião de reencontro, nem que seja no plano espiritual. E se nós tivermos feito a lição de casa, será uma paz. Não precisamos demonstrar um afeto que não seria nem natural, como está lá no Evangelho, né? O coração bate diferente de quando a gente vê um amigo e um inimigo. Mas eu não preciso cultivar maus pendores que só fariam mal primeiro a mim mesmo. Marcelo, muitas vezes nós temos certas atitudes que nós nos ressentimos de nós mesmos, né? E nós ficamos, vamos dizer assim, com aquele sentimento de culpa. Como que nós fazemos para conseguir o auto-perdão? Ivone, isso é algo muito importante de nós falarmos, relembrarmos, tornarmos ao assunto, porque se somos espíritos imperfeitos, nós vamos errar. Nós só deixaremos de errar, de repetir condutas indevidas, de tropeçar nas nossas más tendências, quando nos tornarmos espíritos puros. E ainda falta muito tempo para isso. Até lá, é previsível que nós iremos tropeçar. E aí precisamos ter em mente, primeiro, a honestidade de reconhecermos nossos erros. Isso é muito importante. Evitarmos aquela transferência indébita de responsabilidade. Ah, foi obsessor, ah, ele me provocou. Veja, toda a literatura espírita da doutrina nos ensina que só existe influência espiritual quando há uma sintonia pertinente, uma sintonia equivalente. Então, ainda que tenhamos influências, seja de encarnados ou desencarnados, se nós erramos, é porque ainda trazemos as más tendências. Mas é a nossa condição natural. E felizmente já conseguimos enxergar qual é o roteiro que devemos ir. Então, errar faz parte do processo. Mas temos que ter firmeza na proposta. E quando errarmos, prontamente constatarmos o erro, admitirmos a nossa condição ainda de espíritos falhos, nos perdoarmos e prontamente retomarmos a proposta. Porque se nós nos permitirmos o envolvimento de culpa, do remorso, é um perigo, porque nos imobilizamos para o bem. Nós podemos nos sentir indignos da prática da caridade, da oração, das boas obras, de participarmos de boas propostas. Isso é um grande erro, porque somente pela prática do bem é que nós iremos evoluir. E se nós precisamos seguir em frente, nós temos que nos perdoar para que consigamos dar continuidade aos nossos deveres. Então, quando errarmos, vamos admitir o erro, vamos nos reerguer, aproveitar o aprendizado da experiência, vamos nos perdoar e darmos imediata sequência aos nossos compromissos no bem. Marcelo, eu vou te fazer mais uma pergunta, mas você procura ser sintético nela, tá? Que nosso tempo... A história, pode deixar. Tá? Marcelo, você se referiu ao perdão como uma libertação. Por que o perdão é sempre libertador? Porque ele nos livra das más tendências, das más pendências, sejam dos outros ou de nós mesmos. Quem perdoa se livra de amarras, de algemas e tem condições de seguir em frente.
Marcelo, quando você fala do perdão, a gente se lembra, né? Eu acredito que um grande número de pessoas já passou pelo sentimento de mágoa, e a gente vê como que a mágoa dói interiormente, né? Como a gente sofre quando estamos magoados. Então, realmente, nós te agradecemos imensamente por você estar aqui conosco, nos falando de um tema tão importante como esse. Eu que agradeço. Nós agora vamos refletir com a mensagem do Momento Espírita, que é um programa radiofônico que está no ar desde março de 1998 e é veiculado por 194 emissoras em 19 estados brasileiros. Muita paz a todos. Zé Luiz, você acha que precisaria fazer o início? Eu acho que eu dei umas engasgadas. Faz de novo, então. Pode fazer. Hã? Pode fazer de novo. Posso, né? Bem rapidinho. 70 vezes 7 vezes. Uhum. Olá, amigos. Muita paz a todos. Pedro disse a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E nós nos questionamos: por que é tão difícil perdoar? Nós vamos conversar hoje com Marcelo Ceneda, que é palestrante espírita, presidente da 16ª União Regional Espírita da Federação Espírita do Paraná, com sede em Londrina. E, na sequência, vamos ver mais uma mensagem do Momento Espírita. Aguardávamos o transporte que nos conduziria ao trabalho. A plataforma estava repleta de pessoas, cada qual à espera do respectivo ônibus. Foi então que vimos a mãe jovem com o filho nos braços. Era um dia de sol intenso e ela estava de óculos escuros. O garoto se mirava nas lentes e falava encantado, apontando com o seu dedinho: Eu tô aqui, mamãe, eu tô me vendo. E como para se assegurar de que estava sendo visto por detrás das lentes escuras, perguntou: Você tá me vendo, mamãe? E com suas mãos delicadas acariciava o rosto da mãe. Com cuidado, ajeitou-lhe o cabelo para trás das orelhas e comentou: Que lindo brinco, mamãe, como você é bonita. Enquanto a jovem simplesmente sorria, enlevada, ele declarou: Amo você, mamãe. Também amo você, respondeu ela. E assim, iam se consumindo os minutos em troca de carinhos e palavras doces, as testas encostando uma na outra e beijinhos sendo dados nas faces. Observando as cenas que se sucediam, discretas, mas emocionantes, ficamos a pensar nos segredos do amor. Desse amor que extravasa do coração de um filho agradecido e apaixonado, do amor materno que se repleta de felicidade nessa doce experiência. Permitimos-nos viajar no tempo e cogitar. Quando os anos se sucederem, quando a vida já houver estabelecido outras diretrizes, como recordarão esses corações tais momentos? Possivelmente, o menino tornado homem não terá guardado lembrança daqueles momentos fugazes, num dia distante, numa plataforma de transporte urbano. No entanto, alimentado de gestos de ternura, aprendendo as delícias do amor que se traduzem em espontâneas manifestações, se tornou um homem equilibrado, ponderado e feliz.
A mãe, com certeza, na madureza dos anos ou na velhice dos dias, guardará na memória o enlevo daqueles momentos e daquelas carícias. Mesmo que por qualquer motivo permaneça distante do amado filho, bastará fechar os olhos para renovar as sensações de mãozinhas macias acariciando-lhe as faces e a vozinha infantil declarando amor. Enquanto muitos passam pela vida e aportam na velhice no barco da desilusão, desencantados, os que elegeram para suas vidas o amor navegarão em águas tranquilas. Pessoas assim vivem intensamente, produzindo o bem, semeando alegrias em seu redor, sendo felizes. Enquanto outros vão à cata de aventuras ou se propõem a uma caça à felicidade, esses, por terem elegido o amor como sentido do viver, saúdam cada dia com gratidão. Espalharam as sementes do amor em profusão e colhem seus frutos sazonados. Essas pessoas não se permitiram perder os tesouros dos minutos. Minutos de um dia de sol, de um gesto de carinho, de uma palavra gentil, de uma declaração amorosa e inesperada. Pense nisso. Aproveite hoje, a partir de agora, cada minuto para experienciar o amor. Ame e ensine a amar. Expresse ao outro seu amor. Construa sua felicidade.